Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Quer ver? Por favor, eu quero chamar o Antônio, por gentileza. Antônio. Vamos apresentar aqui o Antônio. Não é o ET de Varginha, não, é o Antônio mesmo, tá? Porque ele quer aparecer aqui na foto aqui. Sim, senhor. Porque ele vai se candidatar lá no Maranhão, Oh. tá? Então tá, manda um abraço lá pro povo do Maranhão. Um abraço pro povo do Maranhão aí. Tá, e essa A paz do Senhor a todos. Calma, deixa eu falar. Tá aqui, desculpa aí. Essa semana Sim, senhor. ele vai trazer uma palavra. Amém? Pra honra e glória do Senhor. Tá? E aí vai gravar e mandar lá pra mãezinha dele. Como é que chama a tua mãezinha? Dona Raimunda. Dona Raimunda? Um beijo no coração. Ô, glória. Então, pronto, Ela vai vamos. ficar feliz, viu? Amém? Então tá bom. Bom, vamos lá. Louvado seja. Aí ajunta aí, né? Louvado seja. Então vamos lá, vamos para aquilo que interessa. Nós já conversamos bastante aqui, já louvamos, né? Glória a Deus. Já pedimos, já choramos, já rimos aqui. Agora vamos para a palavra e como eu falei aqui, torna a falar, infelizmente é uma palavra que não agrada mais os púlpitos, né? Não agrada mais o ouvinte, o cristão ouvinte, né? Que se diz cristão, né? Por quê? Porque é gostoso ir para a igreja e se falar de a chave está chegando, você está assinando um documento, aquela... sabe? Eu acho interessante, com todo respeito, tá, irmão? Você também tem o seu direito, que você sabe onde o seu calo aperta. Mas eu acho interessante quando o irmão fala, olha, ora para mim porque eu processei a empresa que eu trabalhava e tenho uma causa para ganhar na justiça. Com todo respeito, irmão, eu oro, mas eu oro assim, Senhor, faça aquilo que é justo. Porque às vezes sim, né? Mas tem muito irmão que pula de galho em galho, entra de empresa em empresa e quer ficar processando a empresa. Eu trabalhei com processo, eu sei como é que funciona. É complicado isso. Então vamos orar para que Deus faça justiça, não só na nossa vida, mas na vida de todos. Quando eu aprendo a orar com justiça, as coisas acontecem, o céu se move, entendeu? Esse negócio de orar só por causa própria é complicado, né? Talvez se ora e não acontece, depois quer pôr a culpa em Deus ainda, né? Então vamos lá. Então a palavra que nós vamos trazer aqui hoje não é uma palavra que agrada muito aos ouvintes, não, ao ouvido, né? Por quê? Porque nós vamos falar das coisas espirituais, de salvação. E não adianta você falar, irmão, que o nosso corpo, Paulo diz o quê? O mal que eu não quero eu faço, e aquilo que eu quero eu não consigo fazer. E assim somos nós. Eu fico aqui, rapaz, tem hora que eu queria pegar minha cabeça, pegar pelo cabelo e bater na parede assim, tá. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma mentalidade, meu irmão, tão pecaminosa. Mas eu louvo a Deus que é só mentalidade. Meus atos já não são pecaminosos. Amém? Amém. Louvado seja. Tá? Então, assim, eu quero trazer algo para você refletir sobre essa questão de onde está o teu coração. E ele pode... nós, quando pegamos uma palavra aqui, se eu não estou enganado, Lucas 16... vai falar sobre o jovem, o Lázaro e o rico e Lázaro, né? Ali não é porque o jovem lá, o outro rapaz lá era rico, a família dele era rica. É porque eles viviam uma vida avarenta, né? Soberba, né? Aquela coisa, só eu e o... Aí, por que você está dizendo? Porque a Bíblia... E não foi qualquer fulano que falou, não. Ou Bertrano, não. Não foi nem fulano, foi Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro. Foi o próprio Jesus que fala uma parábola dizendo o rico e Lázaro, ao qual o rico chegava nos seus carrões, vamos dizer assim, né? Eu acho que na época não tinha carrão, né? Então chegava no seu jumento com as rodas talalargas, né? Teto solar, né? Ou o seu camelo, né? Cabine dupla, né? As duas cacundas lá. Veja bem, dois airbag, né? Mas de alguma forma ele chegava e via aquele pobre mendigo ali sofrendo dores. E eu me perguntei muito sobre essa questão dessa palavra, mas por que esse sofrimento, meu Deus? Porque um tão rico... Esses dias eu vi um vídeo, irmãos, que muito chamou minha atenção. O vídeo era da África. Gente do céu, posso falar uma coisa para vocês? Não queira bater no peito e dizer que você é o bom, que você está vivendo uma vida aí num país democrata, como eu disse, né? Que dizem que é país laico, fala, né?
Virou laico mesmo. E aí o que acontece? Aquele pessoal da África, gente do céu, os menininhos, a pessoa chegou lá filmando e os meninos olhando para aquela câmera assim, não tem uma televisão, brincando de igreja não, me mandaram um vídeo, eu mostro para vocês se vocês quiserem, o povo na igreja e os pedestral eram bambu com uma garrafinha de água assim, que deve ter chegado lá pela misericórdia de Deus, que é os microfones, para dizer que tem microfone, louvando a Deus alegremente. Sabe o que eu entendo com isso? Às vezes a riqueza desse mundo te atrapalha a ver as suas riquezas espirituais. Tô todo... E aquele povo com tão pouco, irmão. Me lembrei dessa passagem do rico e do Lázaro. E eu vi aquele povo, me perdoa a minha expressão, não estou querendo ofender, mas como o Lázaro, o mendigo, o pobre. E eu estou vendo nós aqui, nós brasileiros, por mais que as coisas estejam difíceis, se nós não vigiarmos, nós vamos ficar igual esse rico. Porque nós não estamos falando de dinheiro aqui. Você pode ter o dinheiro que você quiser, mas saiba usar o seu dinheiro para ajudar o próximo. A palavra diz, bom seria se o homem juntasse os seus tesouros no... Porque onde está o tesouro do homem está o coração dele. Aí eu fiquei imaginando, sabe, deu vontade de chegar lá, naquela igreja. Olha, tá aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aliás, eu vou mostrar para o pessoal de casa também, eu vou pôr no final desse vídeo. Vocês reflitam sobre o que eu estou dizendo. O povo todo feliz, louvando e adorando a Deus, nem um banco para sentar tinha. Não tinha um piso, um cimento no chão batido de terra. E eles com a maior alegria, louvando a Deus. Sabe o que eu entendi? Que esses, quando partir, porque na parábola, o rico grita para Lázaro, né? Ei, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e coloca na minha boca, na minha língua que está pegando fogo. Abraão falou, filho, você teve todas as oportunidades, você não acatou nenhuma delas. E esse aqui, enquanto você estava vivendo uma vida de qualquer jeito aí, esse aqui estava sofrendo chagas e tormentas. Sabe o que eu entendo com isso? Cuidado com as vaidades. E eu lembrei desse povo. Esse povo vai direto para o céu, sabia, irmão? Esse povo lá da África, o mundo hoje são poucos. Por isso que Jesus fala, né? Você acha que isso aqui é pregar, meu irmão? Você acha que isso aqui, numa igreja cheia de mármore, cheia de coisas luxuosas, é obra de Deus? O evangelho está sendo pregado, tá? A gregos e troianos. Mas, quando Jesus fala, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, está falando daquele povo lá, viu? Povo abandonado. Um povo que faz bolachinha de barro. E às vezes não tem nem água, toma urina de vaca. Quando a vaca resiste a urinar, né? Me perdoa, tá? É só para você refletir. Eu vou colocar esse vídeo depois aí, amém? Amém. Tá? Então, eu quero que você reflita sobre essas questões. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o teu tesouro, Samuel? Amém? Vamos ler aqui, abre aí, Primeiro a Pedro, livro de 1 Pedro. O capítulo é o 4, o versículo é o 12, amém? Para não ter dificuldade de perder tempo, vai lá no índice, vê lá. 1 Pedro, 2 Pedro, vamos lá. Louvado seja. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém? 1 Pedro. Posso ler para não perder, né? Para nós não perdermos tempo aqui. E a palavra do Senhor, ela diz assim, os sofrimentos dos cristãos. Amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis,
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Tá me ouvindo, irmão? Amém. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecado? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, irmão? Amém. É uma palavra que vem de encontro àquilo que Deus colocou no meu coração essa manhã, para nós entendermos que nós até hoje, pelo menos, né, vivemos num país democrata. Não vamos saber depois de outubro aí, né, como é que vai ficar essa situação, né? Porque o pessoal fala de não mexer em constituinte agora, mas vai saber o que esse pessoal não vai fazer aí, né, com a constituinte, né, se as coisas mudarem. E hoje você tem a liberdade de andar com a Bíblia, você tem a liberdade de sair para tua casa todo feliz e ir para a igreja. Não sei como será daqui dos dias para frente, porque há promessa aí de um cidadão aí que, se ganhar as eleições, vai colocar os padres e os pastores no devido lugar deles. Há boatos aí de que muitas igrejas fecharão, como já está acontecendo lá no Chile, né? Com a entrada daquele esquerdista, né? Infelizmente. Né? E você não precisa votar em fulano ou ciclano. Talvez até anule teu voto, mas tenha consciência, tá? Que o nosso país não pode ser um país comunista. Tá? Lembre-se disso que eu estou dizendo. Nem socialista, nem... Tá? Nós podíamos continuar nesse caminho da democracia, um irmão respeitando o outro e um país cristão. Se desse para mudar toda essa parafernália, nós falamos assim, ó, o Brasil é um país cristão. Não tem esse papo de monarquia, democracia, socialismo ou comunismo. Por quê? Porque quem tem Cristo no coração verdadeiramente vive o Evangelho de Cristo. Passa por aflições. No mundo terei aflições. Mas ele diz, mas tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo por você. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem ao teu coração, que às vezes você está passando por uma dificuldade, e aqui no nosso país a gasolina está alta, mas não é no nosso país, é no mundo, irmão. Não vamos abrir a boca para falar besteira e pôr a culpa em fulano ou em ciclano, não. É no mundo. É no mundo. É em geral. A crise está feia. Mas aqui no nosso Brasil, infelizmente, ainda há, mesmo tirado, não sei se 30%, 40% ou 50% da corrupção, foi enxugada, não sei, percentuais, mas ainda, infelizmente, o brasileiro ainda tem uma mentalidade de venha a nós e o vosso reino, depois nós vemos. Aí eu e minha casa serviremos ao Senhor e os vizinhos que se lasquem. Infelizmente. Né? E se você quer agradar o coração de Deus, começar a mudar a tua vida, comece a amar o teu irmão, esse que está do teu lado, aquele que bate na tua porta, e comece a juntar tesouros no céu, como foi dita a palavra. Aonde está o teu tesouro? Ali também vai estar o teu coração. Deus não está te proibindo de ganhar riquezas, milhões. Você pode ser o cara mais milionário do mundo, porém, saiba o que você vai fazer com o teu dinheiro. Use para o bem, não use para o mal.
Amém? E lembre-se que não dá para servir a dois senhores. Conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas o coração voltado para a obra. A empresa já é uma igreja. Sete Capital. Já é uma igreja. Por isso que eu estou com ela no peito aqui. É uma igreja que hoje deve ter no mínimo aí, acho que para mais de 500 funcionários espalhados no Brasil inteiro. Para mais, né? 1.000 funcionários espalhados no Brasil aí. Tem empresa, Sete Capital para todo lado. Mas não é uma empresa. Esses dias o líder, o diretor, o fundador falou, olha, para trabalhar na Sete Capital precisa ser cristão, precisa passar pelas águas, precisa isso, precisa aquilo, precisa dizimar, precisa ofertar. Ele falou, bom, vocês viram aí, vocês assistiram, né? O vídeo aí, né? Então ele fez da empresa dele uma igreja. Será que isso tem agradado o coração de Deus? Ou será que ele está igual aquele rico que só olhava o pobre ali? E por que que... aquele, muito me sufocava, né? Por que Lázaro e o rico, né? Por que esse rico não foi para o céu? Por que lá? Porque só porque era rico? Negativo. Negativo. Por causa das vaidades desse mundo, levou ele para o inferno. Sabe por quê, irmão? Você pode andar bonito, com terno bonito, com a roupa bonita, até deve. Porque os filhos de Deus têm que andar bonito e cheiroso. Né? Mas com avareza, com desprezo ao irmão. Tem pessoas aí que pega na mão da outra, já passa um álcool e já né, tem nojo, não abraça, não dá um beijo. Né, Roberto? Vamos eu te pegar o Roberto na marra e... Beijei na testa dele, tá a marca até agora. Um beijão na testa dele. Mas assim, mas aqui na nossa brincadeira aqui do dia a dia da casa, né? O que eu quero dizer para você, se dentro de você a sua caminhada, por tua culpa, há alguma dor, algum sentimento, algum sofrimento, lembre-se que agora você está nos caminhos do Senhor. Então sofra as consequências daquilo que você plantou como um bom soldado, porque o boleto vai ser pago. Aí depois você vai ser, a palavra está dizendo aqui o seguinte, quer ver? Essa passagem aqui me chamou atenção, né? Que nós vamos ser glorificados. Aqui, se pelo nome de Cristo, é o 14, né? Do 4. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito. Amém? Amém. Da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. O nome de Cristo foi até blasfemado, colocado no madeiro, numa cruz, para que você possa glorificar o nome dele. Então olha que poder que ele te deu, né? Então eu queria deixar essa mensagem para que você refletisse, tá? Eu queria até, escutei o Cláudio falar, o pastor Cláudio, dei risada demais. Você quer um país comunista? Vai lá, passa 3 anos em Cuba. Manda teu filho para estudar lá. Na Coreia, lá, né? Manda teu filho estudar num país desse, ou vai morar lá com ele lá. E aí depois você volta e vê em quem você vai votar. Amém? Amém. Abre teus olhos, abre o teu coração. Cuidado. Tá? Não precisa... eu vou votar no fulano, no ciclano. Não. Analisa direitinho. Tá? Talvez é melhor dar oportunidade para um outro que não passou por lá ainda. Porque esse que está lá, coitado, não teve tempo de passar. Só falou, abriu a boca, falou muita baboseira, mas não teve tempo de governar nada. Né? Não teve tempo. Primeiro não deixaram, Câmara Legislativa, né? Federal, Senado. Câmara Federal, Senado, depois Covid, depois a própria turma dele, né? Ministério disso, daquilo, depois o Covid e agora a inflação. Né? E a culpa, veja bem, a culpa do mundo tá desse jeito é por causa dele. Viu? O mundo tá... Porque às vezes o cara olha e fala, o Brasil tá uma...
Não é o Brasil, irmãos, o mundo caiu no... É porque os outros países, como tinha menos corrupção, tem mais dinheiro em caixa, o povo sofre menos, entendeu? Agora o nosso aqui, os caixas estavam tudo vazio. Está enfiado em mansões, em iates, né? De pessoas que nem trabalharam para ter. Em prostituição, em luxúrias aí, né? Tá? Então eu queria que você guardasse para me terminar aqui, como eu disse, né? Como eu disse fora do ar aqui, agora eu estou dizendo aqui, eu falei assim, eu tenho uma boa notícia para vocês, vamos lá. Aliás, eu tenho uma boa notícia para a igreja, todo mundo, vai. A notícia é que a coisa vai piorar. Tem que piorar pela Bíblia. Agora cadê sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria e a coisa tomaria um rumo, né, de sofrimento. Então, olha, eu já estou vendo Jesus já chegando, porque se a coisa tomar o rumo, já era previsto isso na Bíblia, né? A igreja vai ser perseguida. Está aqui na Bíblia, tá, irmão? Agora você escolhe o caminho que você quer seguir. Ou o cristão, ou o mundano. Mas a Bíblia está dizendo que só na época da tribulação a igreja já não vai estar mais aqui. Mas vai haver perseguições, tá? Vai haver perseguição. Então seja um bom soldado de Cristo, né? Talvez, dependendo do governo, dependendo da situação, daqui a pouco nós vamos estar proibidos de pregar a palavra de Deus. Bom, vocês viram aí no Fantástico domingo passado, né? Que alguns psicólogos, né? Psicólogos dizendo que, passado não, retrasado, né? Dizendo que não tem que pregar, não tem que se pregar religião, não tem que usar a religião como uma terapia dentro de casa de recuperação. Tem outros, né? Outros procedimentos. Meu irmão, o que me libertou, mas aí vem um outro, né? Dizendo, não, eu acho importante, né? Um outro testemunho, há muitos anos atrás, a gente vê numa reportagem aí na Record, um pai pegou o filho nos braços, não sei se vocês vão lembrar disso, eu trouxe esse testemunho aqui, né? Um pai pegou uma criança de 6 anos, cara. Meu coração até explode. 6 anos aquela criança tinha, e jogou, rasgou e a mulher dele agarrando ele aqui, a esposa, a mãe do menino, né? E o menininho gritando, o vizinho falando. Eu chorei 2 dias. O menininho gritava, não, papai. Ele cortou o alambrado lá, né? E pulou com o menino. E gritava para a mulher, a culpa é tua, a culpa é tua. Ou seja, a criança morreu inocente nos braços do pai. Por quê? Sabe por quê? E aquele vizinho chora, deu a reportagem chorando. Talvez aquele vizinho fosse até um evangélico, um cristão. Alguém que diz que fala de Cristo. Alguém que tem tatuado Cristo 100% nos braços. Mas não teve coragem de meter o pé na porta, abraçar aquele homem e falar, Jesus te ama, antes que ele pulasse. Porque o vizinho escuta a vida do outro, né? E aí o vizinho falou, talvez era um problema conjugal dos dois, aí que eu vi eles brigando já. Não podia ter batido na porta, nem que tomasse um murro na cara. Batia na porta e falava, olha, quero dizer para vocês, como a gente vizinho, não impede da gente ouvir. Jesus te ama. Se não, vou falar uma coisa para vocês. Se não tivessem tirado, na minha época, tinha um ensino religioso. Teve um pastor aí, não sei se foi o Marco Feliciano, ele fez de tudo para trazer o ensino religioso de volta para as escolas. Só algumas escolas particulares evangélicas, né? E tem alguns aí que não seguem o evangélico, assim, o ensinamento cristão assim, né? De uma maneira laica, vamos dizer assim, né? Para todos, né? Não tem esse papo de igreja, né? Mas é assim, se ele tivesse ido lá pregar, ele tinha salvado a vida daquele homem e daquela criança de 6 anos, que morreu em agonia, né? Vendo o pai se atirar. Porque talvez a mãe tivesse em adultério, se prostituindo com o personal trainer dela. Triste, né, irmãos? Mas uma realidade, tá? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Olha para dentro de vocês, reflita onde está o teu tesouro. E se o teu tesouro estiver só nos pensamentos dessa vida aqui,
Começa a juntar tesouro no céu, tá? Começa a mais viver as coisas espirituais. Louvado seja. Ovelha. 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 Ressuscita em Cristo. Graças a Deus. Amém. Louvado. Your goodness is running after, it's running after.